Espero que vocês estejam me ouvindo. Meu nome é Maria Carmo, eu faço parte da comunidade Cardano, sou educadora e venho desde 2020 produzindo conteúdo, indo a eventos criptos e ensinando as pessoas sobre Cardano. Cardano está num momento muito especial nesse momento, onde nós andamos no roadmap e nós tivemos a oportunidade de ter esse projeto fundado pela Intersect. Eu também sou youtuber, sou host, faço parte de diversos projetos diferentes, fundados e não fundados pelo Catalyst, e eu espero que vocês consigam aprender alguma coisa legal aqui na forma como a Cardano é enquanto blockchain, enquanto comunidade. Obrigada, Maria. Bom, eu sou a Daniela Alves, eu sou analista política e de relações internacionais também. Entrei aqui na comunidade Cardano e no mercado cripto também, por volta de 2021, e na comunidade Cardano, inspirada aqui pela Maria também, não é, que todo mundo conhece. A partir daí passei a estudar, me aprofundar, ter um interesse maior dentro da comunidade, estudar, ter um interesse também em ciência descentralizada, uma vez que eu também tenho mestrado em medicina, enfim, e fui me aprofundando cada vez mais até chegar nesse momento em que nós nos envolvemos juntas, não é? Eu e a Maria aprovamos o projeto da GovChain Lab dentro do Intersect, e também nós vamos, ao longo da palestra de hoje, falar sobre algumas ações que nós também aprovamos dentro da GovChain Lab no Intersect, que nós vamos participar aqui no Brasil, né? Então, basicamente, o resumo é esse, e a gente já pode iniciar aqui, Maria. Então, nós estamos em um momento da evolução de algumas coisas e algumas ferramentas em termos de tecnologia que já existia. Nós estamos na Web 3. Nós fizemos uma transição entre a Web 1, onde eu apenas lia o conteúdo e eu não podia dar feedback, para a Web 2, onde agora eu posso dar feedback e receber informação daquilo que está acontecendo nas mídias sociais, e agora a Web 3, onde nós chegamos e agora não existe a interação e a troca de valores, né? Qualquer produtor de conteúdo pode ter um endereço aonde um fã, alguma pessoa quer conectar com ele, manda aquelas criptos, às vezes para financiar o canal dele ou financiar as atividades que eles fazem. E é aqui também aonde nós chegamos em blockchain, em Web3, blockchain, Web3, é, cripto de primeira geração, Bitcoin, cripto de segunda geração, Ethereum, aí vem os criptos de terceira geração, a Cardano, e aqui está o roadmap da Cardano. E Seu, aqui seu, está o seu roadmap vídeo da Cardano. tá fechado, Maria. Opa. E aqui nós chegamos no roadmap da Cardano, onde começa lá em 2017, você podia só comprar e transferir ADA um para o outro. Chegamos na Shell, onde os blocos eram administrados pela IOD, a produção dos blocos. Todas essas pools foram aposentadas e agora na Shell existe mais de 3.000 pools ao redor do mundo e é a comunidade que roda esses nodes. Veio o Gaugen, onde foi inserido a possibilidade de programar smart contracts no blockchain. Veio o Baixo, nós estamos entre o Baixo e o Voltaire. O Baixo ali, que é a escalabilidade, que a Cardano está trabalhando isso com a solução chamada Hydra, e Voltaire, que é quando as chaves Gênesis é entregue completamente para a comunidade. Nós estamos caminhando para isso. E aí, onde vem esses seminários que a gente vem conversando com as pessoas, ensinando as pessoas como que a governança funciona, desde o princípio lá da CIP 1694 até a comunidade. Primeiro, os votos na comunidade eram apenas para os operadores de pool, e depois nós evoluímos, e agora todo mundo pode votar e dar a sua opinião, inclusive no próprio Tesouro da Cardano,
que chama Catalyst. Você faz o voto nas propostas que você gosta ali no centro de votação dentro da sua própria carteira. Tudo isso vem sendo construído ao longo de todos esses anos. Então, como vocês podem ver, embora as pessoas falem, na Cardano não tem nada, ninguém constrói nada, vocês podem ver aqui como que a Cardano foi crescendo gradualmente e entregando soluções para problemas reais. Oi, Maria, se você puder explicar o que são as pools e os operadores de pools, porque tem gente aqui que não é nativo da Web3. Tá legal. Então, assim, pessoal, em blockchain nós temos Proof of Work, que são aqueles processadores poderosíssimos. Eles resolvem problemas matemáticos e ganham como recompensa Bitcoin. Isso é Bitcoin. Ah, legal, legal. Isso é Bitcoin. Você precisa, além de ter esses processadores caríssimos, você precisa de energia, muita energia elétrica para conexão e refrigeração. E você não pode ter só um, você tem que ter vários, porque o algoritmo foi evoluindo e os processadores precisam evoluir também. E aí nós temos um outro sistema que é o Proof of Stake. Você coloca suas ADAs na sua carteira. E aí, lá do centro de delegação da sua carteira, você escolhe uma pool para delegar. Ou seja, essa pool para a qual você delega é quem é a responsável por todo esse processamento, para os nós ficarem online, para os nós continuarem funcionando, continuar trocando informação. Então, aqui a gente tem uma diferença. Bitcoin é Proof of Work e aqui nós somos Proof of Stakes. Proof of Stake, desculpa. Tem a questão da economia de eletricidade, tem várias questões. Tem a própria questão da descentralização, tem a questão também do tesouro, que é o catalista que eu já falei. Vocês entenderam como que é a pool? A pool é como que eu vou explicar? É um nó online que fica transmitindo, aprovando transação e transmitindo informação de bloco por bloco. Por isso se chama blockchain, porque são vários blocos, estão separados, como se fosse uma corrente mesmo, cada elinho da corrente, um bloco. E são as pools que são responsáveis por isso. Então, o que que você precisa? Eu falo por praticidade, você precisa 10 ADAs. Você vai lá na sua carteira, você vai delegar para uma pool, que são 3.000 pools no mundo, você escolhe para a pool que você quer delegar. A sorte das pools, elas são variáveis a cada 5 dias. Tem um dia que você recebe um valor, aí tem todo um cálculo matemático, você recebe outro valor, mas anual está em torno de 3 a 3,5%. Esse valor também varia, a gente precisa ficar sempre atenta, que depois as pessoas vão assistir esse vídeo e falar, a Maria falou que era assim, mas isso progride. Por exemplo, uma das coisas que a gente mudou em votação, como SPO, a saturação da pool, por exemplo. Por quê? Não é para ter todas as hadas. Por que você precisa escolher? Porque é descentralizado, ninguém manda em nada. Então, você pode apoiar causas sociais, você pode apoiar, como que Não eu é falo, projetos obrigatório, né? sociais, se você Você quiser. não é obrigatório, é algo que você É faz. obrigatório escolher uma pool. Não é obrigatório. Eu acho que é importante ela saber que a E- pessoa escolhe se Isso. ela quiser. Então, na verdade, você delega se você quiser. O fato de você delegar te dá esse valor que cai na sua carteira a cada 5 dias. Esses 5 dias nós chamamos de época, tá? E isso é variável. Por isso que eu falo que é variável. Por quê? Porque às vezes você foi lá na busca e você viu que uma determinada pool teve uma rentabilidade muito maior. Mas sempre lembre-se, sempre lembre que essa rentabilidade ela é variável nas 73 épocas do ano, tá? Então fiquem sempre atentos, porque às vezes você fica querendo mudar de pool em pool, de pool em pool, e você termina só pegando épocas de rendimento baixo, porque não tem é muito difícil você conseguir todos os rendimentos altos em todas as pools, você praticamente tem que delegar toda semana, e ninguém quer ficar mexendo na carteira, né? É como se fosse um Expliquei fundo. É, direitinho? é, é como se fosse um fundo de investimento para quem está delegando, né? É como se fosse um fundo de investimento, só que a diferença, Juliana, é que você não perde o acesso às suas ADAs.
né? O Ela, ativo, isso, exatamente. ela continua. Olha só que interessante. Você coloca lá nessa espécie de fundo de investimento, que não é só isso, tá? Eu tô sendo é, bem crua aqui na explicação, mas tem esse fundo de investimento ali, que você coloca que você vai receber as ADAs, não é, desse investimento, mas o que você coloca, ela não vai sair da sua carteira, não sai da sua posse. Exatamente, que é uma coisa de blockchain de terceira geração que foi evoluindo. Antigamente, para você ter um rendimento do seu ativo, você tinha que dar o seu ativo para um terceiro, aquele terceiro iria trabalhar com o seu ativo e possivelmente te pagar uma rentabilidade. O risco nisso é você entregar o seu ativo para terceiros. Aqui não, a Cardano já inicia isso com essa inovação. Você não manda ADA para ninguém, tá? Fiquem atentos a golpes, às vezes as pessoas pedem as palavras, pedem coisas, fiquem sempre atentos. Nós não pedimos nada, não entramos em contato no privado, absolutamente nada. É bom ficar bem atento sobre isso, porque essas coisas acontecem em cripto e um novato acaba estando desatento, tá? É muito importante saber, o ato de delegar não transfere ADA para lugar nenhum. Você emite um certificado na blockchain dizendo, olha, a minha carteira está delegada para pool da Maria. Ah, a minha carteira está delegada para tal pool. E você também pode mudar a hora que você quiser, e o stake não é bloqueado, tá? Você colocou em stake agora, você precisa das suas ADAs, daqui a 10 minutos as suas ADAs estão sempre ali à sua disposição. Como que acontece essa delegação? Você vai assinar uma transação na sua carteira e vão sair 2,16 hadas da sua carteira. E aí, 2 hadas é de depósito, quando você cancelar a delegação, volta para você, e 0,16 é a taxa da rede. Lembra que eu falei que tem um tesouro chamado Catalyst? Uma parte dessa taxa que vocês pagam ali vai para esse tesouro e tem uma quantidade significante lá. É, expliquei, o negócio da pool tá claro, como que funciona a rede. Eu sei que é meio complicado assim para quem chega assim do nada. Se vocês precisarem que explique mais alguma vez, eu também explico. Então, para ser prático, seria legal que você começasse a delegar com 10 hadas, né? Porque ó, você tem 10, duas já vai para o depósito, e aí tem aquele tantinho que você pagou de rede, então você fica num valor mínimo, mas não tem, como que fala, o mínimo, o mínimo. Por exemplo, tem outras redes que pedem que você tenha uma quantidade considerável do ativo para poder delegar. Aqui não, você pode delegar com o mínimo, não tem problema. Perfeito. Vocês estão vendo os slides aqui? Estamos sim, Dani, só não tem está no pessoa formato aguardando? apresentação. Ah, é? Não A gente sei. está vendo a tela do PowerPoint. Tá, perfeito. Tem gente Tem gente aguardando. aguardando ser aprovado. Não tô Ô vendo Maria, aqui. só para complementar, ontem eu estava no evento e aí realmente é difícil explicar isso daí da delegação, mas uma pessoa fez uma analogia muito rápida lá que ele entendeu. Ele falou, é como se a gente investisse no Tesouro Direto no Brasil. Tem o Uhum. Tesouro Direto, você escolhe qual Tesouro Direto você quer aplicar, ou para 20 anos, para 30 anos, tem várias possibilidades. É como se fossem as pools da Cardano. Você escolhe qual pool você vai delegar e pronto, você vai receber o seu rendimento por estar delegando sua para uma stake pool. Só complementando Exato. ainda que eu achei bem legal. E outra coisa, a pool não toca nas suas hadas, tá? A pool não toca nas suas hadas ficam sempre na sua carteira. É por isso que às vezes a pessoa fala assim, na Cardano tudo demora, porque tudo é pensado em termos de segurança, tá? O, eu acho melhor, eu posso perguntar ao invés de escrever? Pode, pode. O, Ah, então, aí precisa, vocês desculpem, assim, quem é mais avançado aqui no assunto, é que eu sou bastante leiga mesmo. Precisa, então, ter uma corretora, cripto, primeiramente, é isso? E aí, por meio da corretora, faz a compra dessa moeda. de usar tanto a corretora como você pode usar a P2P.
Não sei se você já ouviu essa palavra, são duas variantes diferentes. É que a corretora, ela exige que você faça o Know Your Customer, você entregue toda a sua documentação. O P2P não tem isso, ele não faz essa cobrança, mas em compensação ele paga, você paga um pouquinho maior para fazer aquela transação. O pessoal gosta de fazer P2P por ser mais anônimo, não sei. Aí cada um escolhe uma forma. Aí eu tenho que comprar um Bitcoin primeiro, é isso? Nesse caso aqui, a gente está focado em Cardano. No caso, é ADA que você teria que comprar para participar, para votar. Seria isso, tá bom? É, O o Bitcoin é outra, blockchain é outra moeda. Ah, tá. É só para eu entender o que são moedas, né? É isso, agora eu entendi, tá? São moedas diferentes. Então tem o Bitcoin aí tem a ADA, agora eu entendi, tá? É porque Isso. para mim só existia Bitcoin, ó, para vocês verem, né? Como realmente eu não entendo. Era tudo a mesma coisa. Legal, obrigado pela sua pergunta. Isso esclarece dúvidas de outras pessoas. Quando a gente chega aqui, tudo parece muito colossal, muito grande, que a gente nunca vai dominar esses termos. Mas seja paciente com você mesmo, que você chega lá. Vai chegar uma hora que quando você fala de uma blockchain, você já sabe qual é a moeda, você já sabe o que é tudo. É questão mesmo de costume, tá bom? Bom, Uhum. Ju, como a Maria falou logo lá no início, né, o Bitcoin é o blockchain de primeira geração, né? Aí vem o Ethereum, que é a segunda geração, e a Cardano está na terceira geração, né? Então, cada tecnologia veio com o objetivo de resolver determinados problemas, né? E a Cardano, ela veio focada na questão da sustentabilidade, interoperabilidade, ou seja, a comunicação com outras blockchains, a questão da sustentabilidade, que eu acho que eu já falei, né? E a escalabilidade, que é você ter a possibilidade. interoperabilidade. Isso, eu falei, a interoperabilidade e a escalabilidade, que é você conseguir aumentar, né, o número de transações. Que aí é a Então, solução Hydra que a Maria desculpa. falou. Pode falar. Só uma outra dúvida aqui. Aí a gente escolhe, vocês estavam falando que escolhe o pool, né? O pool é- era tipo uma política pública, vamos imaginar assim. O que é exatamente que a gente escolhe? Isso que eu não A entendi. pool, a pool é um Tá, computador que vai ficar tá. ligada 24 horas por dia, 7 dias na semana, processando transações. Toda vez que a ADA de alguém que está delegada na pool vence no sorteio, a pool minera o bloco e todo mundo ganha recompensa. Não sei se fica mais claro. A pool é um computador na nuvem que é mantido pelo operador da pool. No caso, a minha pool é a Cardanistas. Então, a gente tem um operador de pool que tem 3 nodes diferentes, em 3 localização, no mundo diferente, e você não se preocupa com nada. Sua única preocupação é segurança da sua carteira, segurança das suas palavras, para ninguém ter acesso, nunca tirar foto, nunca fazer print screen. Tá. E então, aí essas transações, elas são todos os tipos de transações? Tudo que acontece na blockchain, a transferência de um NFT de uma carteira para outra carteira, eh, operações com smart contracts, vários tipos de coisa. Por exemplo, aqui a premissa de blockchain é que nós sejamos o nosso próprio banco. Então, uma das primeiras coisas que você tem que aprender antes de comprar qualquer token é abrir a carteira, saber como você guarda essas palavras com segurança, nunca dividir isso com ninguém, e aí você vai progredindo. Mas para participar e dar a sua opinião, por exemplo, hoje na Cardano, no caso do Catalyst, para votar, você precisa ter 500 hadas. Mas para, por exemplo, votar no conselho interino, você não precisava ter ada nenhuma, só ter a carteira mesmo, ia lá, fazia uma transação e por aí vai. Então, tem coisa que precisa uma quantidade de hadas, já foi 8.000 hadas, desceu para 3.000 hadas e agora é 500.000 hadas. Nós acreditamos que, com o passar do tempo, esse valor vai cair mais ainda.
Tá. E aí essa ADA pode ser usada para comprar coisas reais, ou não? Sim, você tem sites que vendem passagem, você já tem vários sites que aceitam, que assim, ó, no caso de criptomoedas, Bitcoin é o mais famoso, então provavelmente você encontre muito mais casos de uso e coisas que usem Bitcoin. Mas no caso da Cardano também já existe, acho que tem até um mapa que mostra certos lugares que você pode comprar coisas com Cardano, tá? Tá, tá. Vou dar continuidade aqui, mas, Ju, se você tiver dúvidas ainda, você pode ir falando também, perguntando, né? Eu não estou conseguindo ver o chat nesse momento, tá? Agora, dando início a essa questão da era Voltaire, né, que é a última fase de desenvolvimento da Cardano, eu vou tratar aqui sobre a questão da democracia, porque é justamente disso que nós estamos tratando agora. Não é como é que vai se dar a democracia dentro da Cardano, a tomada de decisão, né? E como isso vai acontecer. Mas antes de entrar na governança em si, a gente precisa entender o que é democracia, né? Existem várias definições, mas eu vou me atentar aqui ao Robert Down, porque eu acho que é uma definição que esclarece muita coisa para a gente, porque normalmente as pessoas elas reduzem a democracia. A Ju é até cientista política, para quem não sabe, então, Ju, se você quiser colaborar também, ela caiu e voltou aqui. A questão da democracia, como o Robert Down ele bem coloca, né, as pessoas, no geral, elas reduzem a democracia ao voto. Mas o voto ele é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente para você ter uma democracia plena, uma democracia saudável. Então, dentro aqui da definição do Robert Down, ele diz o seguinte: olha, para você ter uma democracia plena, que é o que ele chama de poliarquia, você precisa ter instituições intermediárias entre a população e seus governantes para que a população ela possa controlar os seus governantes. E aí vem esse gráfico aqui bem simples, bem conhecido do livro Poliarquia, do Robert Down, em que significa basicamente, quanto maior o nível de participação de uma sociedade dentro do seu sistema político, e quanto maior o nível de contestação, ou seja, quanto maior a possibilidade da sociedade contestar os seus governantes, maior é o nível de democracia. Ou seja, vocês podem ver aqui que a questão da democracia ela não está reduzida ao voto, porque o voto em si ele é apenas um instrumento. A partir dessa definição do Robert Down, fica muito mais fácil a gente compreender até mesmo o que vai acontecer com a governança da Cardano. Mas quando a gente traz para esse conceito de democracia aqui para blockchain, muito se fala sobre a democracia líquida, não é? Porque o que nós Oi, estamos Dani. falando, oi, Acho que tem que liberar o Bruno, por favor. já foi Desculpa. liberado. Oi? Tudo que está aparecendo aqui está sendo liberado. Nesse momento não está aparecendo nada. Deixa eu só voltar aqui. Bom, quando a gente fala da democracia e trata dessa questão dentro da blockchain, nós temos a... Gente, se puderem deixar o microfone fechado, tá? Quando a gente trata da democracia dentro da blockchain, nós estamos falando de um modelo em que as pessoas elas têm muito mais voz e elas têm essa capacidade de agir diretamente, né? E até aqui no slide a gente coloca que a democracia líquida, ela também conhecida como democracia delegada, ela acaba sendo uma alternativa à representação convencional, porque ela tem essa questão dos cidadãos, não é, que se deslocam do papel de meros eleitores, ou seja, nós cidadãos aqui no nosso sistema político, nós somos vistos como uma célula eleitoral e nada mais, nada menos que isso, não é? E a partir desse sistema, essas pessoas, não é, ou
nos tornamos agentes ativos dentro da governança. Muito se fala que a democracia líquida ela é uma mistura entre a democracia direta, que existia na Grécia, e a democracia convencional que a gente conhece hoje, não é, porque também existe a possibilidade de ter representantes, mas também uma atuação muito direta da sociedade. Por que eu falo dos representantes? Porque dentro desse sistema também existem os delegados, não é? Ou seja, aquilo que seria parecido com os nossos deputados, nós são os representantes. Mas não necessariamente as pessoas têm que delegar o seu poder de voto para esses representantes, as pessoas também podem agir por conta própria. Mas o que é interessante dentro desse modelo é o seguinte, que no caso do seu representante, aquela pessoa que você confiou o seu poder de voto para ajudar nas decisões da rede, se essa pessoa, esse representante, não agir da forma devida, simplesmente aqueles que delegaram poder de voto podem retirar o seu poder de voto dessa pessoa porque ela não está agindo de acordo com aquilo que foi combinado ou com aquilo que era esperado. Imagina isso dentro do nosso sistema político, né? Em que os deputados ou senadores eles precisam ter diariamente esse contato mais próximo com a população, um sistema 100% transparente, que é no caso da blockchain, né? Todas as ações dos delegados são 100% transparentes, e eles precisam também interagir com aqueles que lhe deram poder de voto. Então, é um sistema muito mais fluido e que estimula também a participação da população ou daqueles que estão, no caso aqui a gente está falando da blockchain, não é? E eu diria que é um modelo que a Cardano está abraçando de uma forma mais forte, tanto que até o final desse ano vai concluir todo esse processo da governança e vai se tornar a maior organização autônoma descentralizada do mundo, não é? Aplicando esse modelo. Outras organizações aplicam outros modelos de governança descentralizada também, mas a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o modelo da Cardano em si. Ô, Dani, posso fazer uma pergunta? Pode, Mas claro. governa o que exatamente? Perfeito. Ju, dentro da blockchain, você precisa tomar várias decisões, não é? Digamos que hoje não, mas porque as chaves já passaram para a organização de membros. Mas a maioria das decisões, elas estavam concentradas nas entidades, gênesis da Cardano, aquelas que criaram, ou seja, empresas centralizadas, não necessariamente empresas, mas organizações centralizadas. Tá? E aí você precisa definir vários parâmetros da rede, o que vai acontecer, o que vai, para onde serão destinados os fundos também, tá? Porque para cada transação que existe na rede Cardano, existem taxas. Essas taxas, elas fazem parte do tesouro. E esse tesouro, ele pode ser destinado para várias ações, né? Pode ser desde de investir em determinados projetos, enfim, saber como vai ser o desenvolvimento da rede. Existem vários tipos de decisões que precisam ser tomadas. No caso da Cardano, por exemplo, os representantes delegados, eles podem ter expertise diferentes, não é, para poder ajudar a tomar decisões dentro da rede. Por exemplo, a Maria, nós somos muito focados em educação. Digamos que nós tivéssemos interesse, não é o meu caso, não tenho interesse em ser de rap. Mas se a gente tivesse interesse em ser de rap, muito provavelmente nós estaríamos focados nas decisões relacionadas à educação, possivelmente marketing, posicionamento da blockchain Cardano, enfim, como é que a gente pode melhorar a imagem, que a gente pode ter mais ações de educação, incluir mais pessoas dentro da blockchain. Enfim, nós poderíamos ter este foco, mas tem pessoas que têm um conhecimento mais técnico, não é? De desenvolvimento, da blockchain em si, que tem um conhecimento muito mais técnico e podem ajudar a tomar essas decisões. E que, por sua vez, também vão, de alguma forma, tentar deixar isso claro de como tomar as decisões, por mais que tenham decisões muito técnicas, isso precisa também ser claro para a comunidade e para as pessoas que vão delegar os votos para essas pessoas também. Você quer complementar, Maria?
Então, nós podemos votar nos parâmetros da rede, por exemplo, hoje a taxa é 0,16 ADAs, mas vamos supor que a ADA, só um exemplo, tá, gente? Não estou falando que vai chegar, mas vamos supor que essa ADA suba a $5, suba a $10. Essa taxa ela se torna uma taxa cara. Então, vamos ouvir o consenso da comunidade e vamos votar. Provavelmente tem três opções, e nós, como detentores do token, vamos votar naquilo que nós achamos que é o melhor. É sempre o consenso da maioria. Por exemplo, recentemente nós tínhamos a saturação da pool em 64 mil ADAs. Ou seja, se você vai escolher uma pool, escolha uma pool que tem ali mais ou menos até 60 mil ADAs. Por quê? Acima de 64 mil, essa pool ela passa a render menos. Isso foi feito para que as pessoas não delegassem as ADAs tudo numa pool só, e sim descentralizada, né? Se você vai numa pool, essa pool está quase cheia, o legal é você ir a outra pool para você apoiar uma outra pool. E tem questão de rentabilidade, afinidade, essas coisas. É, E a questão que a Dani falou, o tesouro ele precisa ser administrado pela comunidade. Então, você pode ter projetos de infraestrutura, projeto de crescimento de comunidade, N tipos de projetos. Pode ter melhorias em coisas que têm a ver com o código, na criação de plataformas. Então, assim, tudo vai ser demandado e descentralizado pela comunidade. Para Não você sei, ter. não sei se eu expliquei. Assim, por exemplo, Pode falar, Ju. é, se eu estou dentro dessa comunidade, faço parte, eu posso, por exemplo, oferecer um serviço? Por Pode. exemplo, assim, Sim, a temática, né, que eu trabalho mais, política e mulheres, por exemplo, eu quero falar isso. Aí eu crio eu não sei, uma aba de conteúdo para isso, para ofertar essa informação, e aí eu recebo ADA de investimento? É assim? Nesse caso, que eu acredito que você está falando do Catalyst, você espera abrir o fundo, nós estamos no fundo 12 agora e estamos na fase de votação. Se você tem uma ideia e você gostaria que a comunidade votasse, se a comunidade votar na sua ideia, você recebe os fundos. Só tem que escrever uma proposta e ver onde a sua proposta se encaixa. Geralmente são 6 ou 7 desafios e você vê lá aonde que a sua proposta se encaixa. Se a comunidade gostar e votar para você, sim, você recebe os fundos e você vai precisar prestar contas, desses fundos e tal, tal, tal. Sim, é possível. Isso. No que você falou hoje, onde mais se encaixa é uma proposta. Não sei. Então, e aí isso seria, aí eu disponibilizaria esses conteúdos Eu, para toda a comunidade, é isso? Dos assuntos, por exemplo? Isso vai de acordo com o seu projeto, é, por exemplo. Mas isso precisa linkar com a Cardano, né? Tem que no ter alguma relação, porque senão não faz sentido a comunidade colocar, disponibilizar um fundo ou voltar no seu projeto. Então, você pode, por exemplo, eu e a Maria, nesse fundo, nós temos um projeto para falar sobre a Cardano para legisladores, para fazer um evento lá em Brasília sobre a rede, né? Uhum. Então aí a gente já está com um pouco dessa linha relacionada à política, né? A trazer também, porque nós precisamos educar os legisladores, uma vez que eles estão fazendo, né, as legislações e regulamentações relacionadas à blockchain, à cripto, e fazê-los entender que isso não está restrito a uma moeda. Blockchain é muito mais que isso, traz diversas soluções que traz, eu costumo dizer que resgata a confiança, não é? E é isso que a gente precisa hoje. Quais são as soluções que nós podemos oferecer dentro desse sistema para resgatar a confiança, tá? E aí sim, você pode pensar em algo que tenha relação com a sua temática, né? Mas a blockchain, e no caso a blockchain Cardano. Ah, o seu conteúdo tem que ser para a comunidade? Pode ser, como pode não ser. Né? Por exemplo, hoje aqui nós estamos fazendo esse evento em parceria com a Confraria Web3. Né? Pode ter gente que faz parte já da comunidade
Cardano, como tem gente que não faz ainda da parte da comunidade, entendeu? Quanto mais eu penso o seguinte, quanto mais a gente puder falar para mais pessoas, né, que ainda não estão na comunidade, melhor ainda, né? Eu até coloquei aqui o link, tá, do Catalyst, que é uma das formas de conseguir fundos dentro da Cardano, né? Que é isso que a Maria estava falando, de você colocar os projetos. O próximo fundo acho que abre em setembro, Maria. É isso mesmo, a última semana de setembro. Fiquem Isso. atentos, coloquem aí no calendário de vocês. Não deixem para se cadastrar no IDSK na última hora, porque às vezes não funcionam os links. Não deixe para chegar setembro para escrever uma ideia. Já vai pensando na sua ideia, fazendo um rascunho, porque daí quando chega o momento, você já engata e segue todo o processo. Não tem como você chegar no último dia e querer escrever a proposta no último dia, que talvez as coisas não funcionem, tá bom? Tá, eu tô entendendo mais ou menos ainda, tem uma parte que eu ainda não entendi. O, é, tá, então, assim, não é porque eu tô imaginando, é uma comunidade abstrata, né? A gente não está lidando com objetos tangíveis, reais, então é tudo abstrato, né? Aí eu não entendo como é que a pessoa ela acessa, se ela acessa algum bem de valor, o que eu quero dizer assim, por exemplo, o conteúdo, se é isso que ela acessa, porque eu não estou conseguindo concatenar aqui a ideia de que tem, vocês estão falando, aí você investe em um em uma pasta, né, até esses 64 mil aí que você falou, mas aí para, né? Não pode continuar fazendo o mesmo investimento nessas pastas. Então, essas pastas, elas são do quê? Quais são os assuntos? E São para que serve? Não, você está confundindo, Ju. Tem várias fases aqui que a gente precisa separar, tá? Uma coisa são as pools. As pools, elas ajudam também a manter a segurança da rede, tá? Que você pode ou não delegar suas ADAs. Aí é uma questão de investimento, estratégia de investimento. O que você quer fazer com as suas ADAs? Outra coisa é a parte de governança, tá? E outra coisa é você poder pedir, fazer um projeto e submeter ao Catalyst. Porque a Cardano tem várias formas de você interagir. Tanto com a sua ADA, você pode apenas comprar uma ADA e colocar ali na tua carteira e pronto, tá? Você não precisa interagir com ninguém. Mas, ou você pode delegar, que aí já é uma outra interação. Você pode participar do Catalyst com algum projeto e a comunidade vai votar no seu projeto, tá? Essa foi a primeira, já te chamo, Juliano. Essa foi a primeira experiência, tá, da governança descentralizada da Cardano, que a comunidade vota diretamente quais são os projetos que eu não quero colocar é, que merecem ser subsidiados pela comunidade, mas digamos assim que a comunidade achou mais interessante, tá? Então eles vão votar diretamente nesse projeto. E outra coisa, tá claro, o Catalyst também faz parte de alguma forma da governança, porque as pessoas e a comunidade ela interage, ela vota diretamente, né? Mas, o que é interessante, dentro daquele conceito que a gente estava falando de democracia, não é só o ato de votar. As pessoas, elas se movimentam e participam, tá, em várias reuniões assim como essas, para apresentar suas propostas, tá, para várias comunidades no mundo inteiro, da comunidade Cardano, para que elas possam votar. Essas pessoas, elas vão te perguntar sobre o seu projeto, o que ele tem de interessante, podem dar feedback sobre o seu projeto. Então, veja que é muito mais do que o ato de votar ou só de você colocar um projeto ali. Você vai interagir com a comunidade sobre o seu projeto. E a outra parte é essa fase do desenvolvimento, da finalização do desenvolvimento da governança, que nós vamos explicar agora, que existem várias instituições. Então, são várias formas de interagir. Não sei se você conseguiu entender. Mais ou menos. Eu estou assim ainda me perguntando para que serve, entendeu? Quando você fala de governança, é governança de rede, certo?
Sim, a governança da blockchain, ou seja, como é a tomada de decisão em si. São várias decisões que precisam ser tomadas, como eu já disse, desde de desenvolvimento técnico da rede, porque a rede ela não vai ficar parada ali, né? Existem problemas que precisam ser resolvidos ao longo do tempo. Você precisa A rede, atualizar. a rede precisa ser autossustentável. Esses projetos eles não podem morrer. E é por isso que foi criado o Tesouro, para financiar os próprios projetos que beneficiem a blockchain, que ao mesmo tempo beneficia os tomadores de decisão que decidiram votar naqueles projetos para receber o fundo, tá? Porque existem bibliotecas que precisam ser mantidas, GitHub, uma dezena de coisas que precisa ser mantido ao longo dos próximos anos por vir, Para tá? você Por ter exemplo, noção, pode falar, para pode você falar. ter noção no Bitcoin, não tem governança. Existem fundos onde as pessoas se inscrevem, ganham Bitcoin para apresentar projetos, mas não acontece da forma como acontece aqui na Cardano. Outra coisa, lá no Ethereum, existe governança? Vocês que possuem Ethereum, por exemplo, a gente tem que se perguntar essas coisas. Não estou falando nada contra a comunidade Bitcoin, pelo amor de Deus. Estou falando nada contra a comunidade Ethereum. Só estou fazendo algumas comparações. E no caso de governança, aqui a sua ADA vale o voto. Não é só a questão de guardar cripto na sua carteira. É a questão de guardar cripto na sua carteira, ter um rendimento passivo a posse desse bem te dá direito a votar nas decisões da rede. Vamos imaginar assim, ó, de repente eu tenho 50 hadas. Aí essa eu uso essas 50 hadas para me inscrever num desses do 64, que eu não sei, eu não esqueci já o nome técnico, mas eu escolho esse um, né? Ou eu uso 25 em um e 25 em outro, certo? Aí tem então, um desenvolvimento, né? E tem um rendimento. Esse rendimento, aí de 25, vamos imaginar que uma rendeu tanto que passou para 30, né? E a outra rendeu menos, eu não sei se diminui também o valor ou não. Tipo assim, de 25 pode ser reduzida para 17. Então, existem algumas carteiras que permitem você delegar em pools diferentes. Mas você, por exemplo, você pode ter carteiras diferentes. Você pode guardar uma quantidade de ADA numa carteira, uma quantidade de ADA em outra carteira e delegar em pools diferentes, porque daí você consegue acompanhar o rendimento de cada um. Você não precisa colocar suas ADAs, delegar tudo numa pool só, não precisa. Você mesmo pode fazer essa divisão. Ah, eu vou delegar nessa pool porque eles ajudam as aves silvestres, eu vou delegar na outra pool porque eles ajudam em outra coisa, eu vou delegar nessa aqui que produz conteúdo. No meu caso, por exemplo, só com um exemplo, a minha pool produz conteúdo. Nós fazemos live todos os domingos para entregar informações que acontecem todas as semanas na Cardano. Tá, então, mas aí você teve um rendimento, né? Aí Certo. outras investiram mais também nessa, teve um rendimento. Dá para esse rendimento, que eu estou dizendo, ser reduzido, tipo uma bolsa, uma operação de bolsa, em que num dia, de repente, você tem uma alta e no outro dia você tem uma baixa, uma Sim, queda. as E- criptos todas, elas têm o seu valor em moeda fiduciária, elas são voláteis, tá? Não, a não ser as stablecoins. As stablecoins é quando ela é pareada, por exemplo, a dólar ou pareada em real, tá? O que para a gente assim, eu, no meu caso, eu prefiro muito mais cripto, porque a cada ano as nossas moedas fiduciárias, o tanto o real quanto o dólar, elas vão perdendo valor, tá? Mas cripto, assim como você deu o exemplo das ações nas bolsas, elas são voláteis. O que você precisa entender ao longo do tempo e estudar quais são as melhores estratégias para você entrar no mercado cripto. A gente fala muito sobre o DCA, por exemplo, as compras fracionadas de forma semanal.
Enfim, mas isso é questão de investimento, tá? E a gente não dá indicação ou a gente não faz consultoria ou indicação de investimento, tá? Porque para isso, enfim, a questão de investimento ela é regulada, não é? Tem uma série de questões. Por isso que a gente trata de educação nesse sentido de falar como você pode interagir, tá, com a blockchain. Para você falou que é algo intangível, mas para você ter uma noção, Ju, por exemplo, recentemente vários governos estaduais americanos entraram em contato com a Cardano para começar a pensar soluções para as eleições, tá? Ou seja, você ter sistemas de votação que vá poder utilizar a blockchain, porque é 100% transparente e rastreável, tá? Ou seja, para recuperar a confiança dos sistemas eleitorais. Eles já estão pensando nisso. Existem, por exemplo, ações e projetos de rastreabilidade de cadeia produtiva. O que significa isso? Você, como eu, sabe muito bem, por exemplo, dos problemas de trabalho escravo que existem não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A Coca-Cola ela já teve um projeto para rastrear toda a sua cadeia produtiva, né? Desde lá da ponta até o final, para garantir o máximo possível que a sua cadeia ela é sustentável, ela não tem casos, né, de trabalho escravo, porque a questão do trabalho escravo é o seguinte: a empresa final, por exemplo, a Coca-Cola, ela pode ser condenada por trabalho escravo, mesmo que quem cometeu este crime foi um terceirizado, que contrata um outro terceirizado e assim vai, entendeu? Esse é o grande problema de uma cadeia produtiva quando a gente está falando, por exemplo, de ações de trabalho escravo. E aí o que acontece é isso: estão utilizando a tecnologia blockchain para rastrear toda a sua cadeia produtiva e trazer mais confiança, ou seja, todos aqueles projetos. No final, o que a gente está falando é de confiança, não é? É de você trazer transparência. Então, a tecnologia ela vai ser utilizada em N projetos. Eu coloquei aqui apenas alguns exemplos, tá? Então, existe uma coisa que é o investimento e outra coisa que é você utilizar a tecnologia, ou fazer projetos com essa tecnologia, ou interagir com a comunidade. São coisas distintas. Juliano, pode falar, por favor. Não, eu só ia comentar que assim, até para a Ju entender, ah, você pode enxergar que uma das funções da compra da ADA e a participação hoje da comunidade, se você tem um projeto que você está trazendo para a ADA, esse projeto ele precisa de critérios de elegibilidade, ou seja, uma das funções de você ter comprado aquela ADA, colocado aqui no pool, colocada na elegibilidade, ele faz com que você tenha permissão e acesso a você votar e trazer projetos. De preferência, e é como a Maria estava falando, que assim, de preferência, projetos que vão somar valor ao que a gente chama de ecossistema, né? E nesse caso, ecossistema da Cardano. Então, à medida que quanto mais projetos somam valor para Cardano, o próprio ecossistema se fortalece e a probabilidade de aumentar ou diminuir o valor da moeda relacionada a Cardano, que é especulatório e tem a ver com o que você está falando, né? A moeda vai subir, depende muito da qualidade dos projetos que estão acontecendo naquele ecossistema. Então, por exemplo, a moeda tende a subir quando tem bons projetos sendo executados, projetos que você pode trazer para dentro do ecossistema, né? E aí o que está sendo feito aqui é muito legal porque está tirando essas dúvidas, porque se você está entrando aqui para fazer parte desse ecossistema, a Maria, a gente está contando como fazer isso, né? Como fazer parte. Imagina como se fosse uma grande empresa, né? Você tá entrando como se fizesse parte de uma grande empresa. Então, cada pool, uma faz conteúdo, a outra faz marketing, a outra faz desenvolvimento. São coisas que estão acontecendo para tudo isso
crescer. Então, quando fala de governança, é a relação disso tudo. Tá? Me corrija se eu estiver errado, assim. Tô entendendo um pouquinho. Exatamente. Exatamente, Juliana. Aqui, dando continuidade à questão da governança, né, ela foi dividida basicamente em 3 pilares, que a gente vai explicar para vocês. O primeiro pilar é essa tomada de decisão on-chain, né, na blockchain. Nós tivemos a CIP 1694. CIP é uma proposta de melhoria da Cardano, tá? Qualquer membro da comunidade pode mandar uma proposta de melhoria, por exemplo, tá? Nessa proposta específica, ela descreve um sistema de governança, né, que é disso que a gente está falando agora, para trazer a tomada de decisão para a rede Cardano. Ou seja, o que isso significa? Né, as pessoas vão votar, e esse voto vai ser na blockchain, vai ser tudo transparente, vai ser, enfim, rastreável. Então, nós temos aqui esse sistema e essa proposta de melhoria que foi feita, né? Justamente para avançar nesse processo de descentralização da tomada de decisão. Então, dentro dessa tomada de decisão, existem 3 órgãos governamentais, tá? Com funções para o consentimento das propostas que são aprovadas pela comunidade, conhecidas também como ação de governança. Nós temos aqui, uma primeira instância governamental, são os representantes delegados, não é? Que a gente costuma falar que são equivalentes aos nossos deputados aqui no sistema tradicional. Então, qualquer pessoa da comunidade pode se tornar ou se colocar à disposição para ser um DREP. Esses DREPs, eles vão ter uma remuneração na rede, essa remuneração ainda vai ser votada. Qual será? Então, nós vamos ter debates, tá, para definir quais são os parâmetros também de, digamos, salários, né, ou incentivos para esses representantes delegados. Nós temos também o Comitê Constitucional, tá? Esse comitê ele só vai votar em ações de constitucionalidade, tá, da governança. Ou seja, o que vai ser definido ali dentro da Constituição, que vai ser escrita, a comunidade vai ajudar a escrever essa Constituição, esse comitê só vai tratar disso. E tem os operadores de pool, né, como a Maria é uma operadora de pool, ela faz parte aí dentro, né, desses órgãos, está dentro desses órgãos governamentais. O que é interessante aqui? Digamos que o Comitê Constitucional seria o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal, tá? Basicamente seria isso. Mas o que é interessante, que ao contrário do que existe no nosso sistema, caso a comunidade, junto com os SPOs, defina que o Comitê Constitucional não deve mais existir, tá? Se conseguir uma maioria para isso, o Comitê Constitucional ele pode cair. Ou seja, não é algo que vai existir para todo o sempre. Pode existir para sempre, claro, se isso for uma vontade da comunidade. Mas caso a comunidade perceba que não existe o porquê ter este comitê constitucional, ele pode simplesmente cair. Mas, para isso, claro, você precisa de uma maioria desejando isso, juntar ali com os SPOs também, para conseguir votar que caia o comitê constitucional. Ou seja, você tem aí um sistema de governança bem interessante e uma participação da comunidade que vai ser cada vez mais incentivada para entender esse sistema e participar desse sistema também. Recentemente, nós tivemos a eleição, vocês viram aqui que nós temos o Comitê Constitucional, certo? Agora nós estamos na fase de ter um Comitê Constitucional interino. Recentemente, esse comitê foi eleito pela comunidade, tá? Foram 21 candidatos, esses candidatos se reuniram lá no Twitter, o atual X, né? Apresentaram as suas propostas, apresentaram o que eles estão pensando para o Comitê Constitucional e mais de 7 mil membros da comunidade participaram desses spaces que foram realizados. Aqui nós tivemos, vocês vão ver aqui um número de hadas, não é? Que seja o poder de voto das pessoas, qual foi também a participação
ali e a votação. Nós tivemos aqui, aqui no Brasil, o Tiago Nunes, que é embaixador da Cardano também, acabou sendo eleito dentro desse consórcio, o que é interessante. Você poderia montar um consórcio para participar dessa eleição, ou seja, que é como se fosse um partido político, tá? Mas a gente não gosta de utilizar esses termos, até porque eles não existem dentro da rede. Eu falo mais para que vocês possam entender. Mas se uma pessoa quisesse também se candidatar, poderia se candidatar. Vocês veem aqui o candidato número 4, Mauro, não fazia parte de nenhum consórcio. E ele aqui conseguiu, ele não foi eleito, mas ele está como. Não é substituto, tem um outro nome que eu me esqueci agora, mas eu vou usar substituto, tá? Porque nós tínhamos como objetivo eleger, tá, 3 cadeiras e o restante aqui, eles são substitutos no caso de algum desses consórcios não puderem participar de alguma reunião ou acontecer alguma coisa, eles vão poder substituir, tá? Então, tem esse aqui, essa é a composição do nosso Comitê Constitucional interino, não é? Além desses que foram votados, o Cardano Atlantic Council, Cardano Japão, não é? E do terceiro candidato, as entidades pioneiras também vão participar, tá? Ou seja, a IOD, Emurgo e Cardano Foundation dentro desse Conselho Constitucional, mais o Intersect, que é a organização de membros que nós vamos falar um pouco mais sobre ela depois, e mais essas 3 entidades que foram eleitas pela comunidade, ou seja, são 7 cadeiras dentro desse Comitê Constitucional interino, que é para dar conta dessa fase transitória até nós conseguirmos ratificar efetivamente a Constituição, e aí vai ser eleito um novo Comitê Constitucional, enfim, que vai dar início à nova era da governança da Cardano. Para aqueles... suplente. Suplente, muito bem, obrigada. Suplente, essa é a De palavra. nada. Mandaram no chat também. Obrigada. A tomada de decisão on-chain ainda. Para aqueles que tiverem interesse em se tornar um GREP, o representante delegado, ou seja, o equivalente aos nossos deputados, vai ter um treinamento, tá? Dia 26 de julho, um dia após a Blockchain Rio. Nós temos uma parceria lá com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, tá? Nós vamos ter um treinamento que vai durar praticamente o dia todo, das 10 até as 16 horas. Nós vamos ter alimentação, tanto café da manhã, almoço, café da tarde, alguns brindes, sorteios de hadas, tá? E nós vamos ter também a presença de um representante do Intersect aqui no treinamento de REP, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre a importância da presença do Intersect nesse treinamento, não é? É interessante que dia 24, o Charles Hoskinson, que foi o idealizador da Cardano, vai estar na Blockchain Rio. Dia 25, nós vamos fazer uma palestra também dentro da Blockchain Rio. E dia 26 vai acontecer esse treinamento, para quem quiser e tiver interesse em participar do treinamento, tá? Que nós vamos explicar como se tornar um DREP, como interagir na rede, questões de marketing também, enfim, de interação com a comunidade, tudo isso nós vamos explicar nesse treinamento. Quem tiver interesse, tem aqui o QR Code também, nós podemos mandar os links depois para o e-mail de vocês. O segundo ponto, nós temos a Constituição da Cardano, que a gente já estava falando sobre isso, né? A Constituição Provisória ela já foi publicada para revisão da comunidade, que nós vamos ter aqui um processo daqui até mais ou menos outubro, tá? Em que a comunidade vai se debruçar sobre essa Constituição Provisória para fazer sugestões, tá, de alteração, de melhorias, agregar ou retirar coisas, enfim, a comunidade no mundo inteiro, tá, vai debater sobre essa Constituição. Vou deixar até o link aqui no chat para vocês, que vai ter esse debate global. Maria, se quiser me interromper, por favor, também pode interromper. O que é interessante,
Claro, não é uma Constituição totalmente elaborada, tá? Primeiro porque ela é provisória e segundo porque a comunidade ela precisa ter esse envolvimento, tá? Para ter uma Constituição acabada de forma adequada que também esteja de acordo com aquilo que a comunidade pensa para o futuro da Cardano também, né? E é interessante que nós vamos ter aqui regras orientadoras, né, dentro dessa Constituição. A Constituição ela vai ser ratificada numa convenção constitucional que vai acontecer em dezembro na Argentina, tá? Então toda a comunidade vai se reunir, aqueles que puderem estar presentes estarão presentes lá na Argentina também, quem não puder vai poder participar online. Mas essa Constituição ela vai ter esse processo de ratificação também que vai ser em dezembro lá na Argentina, ou seja, nós vamos ter estabelecido esse conjunto de princípios e regras para a Cardano. Nós vamos ter, claro, dentro desse processo, o workshop constitucional no Brasil. A GovTeam Lab ela foi eleita pelo Intersect para fazer esse workshop no Brasil. A data ainda ela vai ser divulgada, tá? Vai ser justamente esse processo de entender o que tem dentro dessa Constituição provisória. Nós vamos debater temas dessa Constituição provisória, colher também sugestões, impressões das pessoas, da comunidade que vai participar desse workshop constitucional. Qualquer um que tiver interesse de participar, pode ir, pode participar também. Novamente, a data ela ainda vai ser definida, esse processo ainda está em divulgação, mas a GovTeam Lab, junto com a comunidade aqui no Brasil, vai organizar esse workshop constitucional. Então, vai ser um dia inteiro de debates sobre cada um dos tópicos dessa Constituição para a gente ajudar a escrever a versão final da Constituição da Cardano. Dentro desse workshop, é importante ressaltar também que nós vamos selecionar delegados constitucionais e delegados suplentes para participar da Convenção Constitucional da Cardano em Buenos Aires, que vai acontecer em 2024. O terceiro pilar, são as instituições, né? E essas instituições, elas criam espaços e estruturas para o ecossistema idealizar, deliberar e recomendar mudanças na rede Cardano. Podem ser coletivos, alianças informais, enfim, vários tipos de formações vão ser criadas, tá, para ajudar no desenvolvimento da Cardano em vários sentidos. A primeira organização que foi criada, a organização de membros que foi criada, foi a Intersect. A GovTeam Lab, por exemplo, é financiada pela Intersect. Então, o Intersect, gente, também é uma forma, né, de conseguir subsídios, tá? De participar da rede, de participar com a comunidade. Sempre tem ali, a própria Intersect tem os editais do que eles estão precisando, e até mesmo vagas de emprego, tá? Tem até uma aberta agora, para quem tiver interesse em participar. É claro que é uma vaga, né, de envolvimento remoto. Então, também é uma forma bem interessante de você se envolver. E, claro, a chave Gêmeos ela já foi passada aqui, os códigos, na verdade, passados para o Intersect. Enfim, nós vamos nos desenvolver muito com essas organizações de membros, e a primeira grande que foi formada foi o Intersect, que já estava na definição do roadmap da própria Cardano. Hoje nós vamos ter talvez tenha até saído já, não sei porque a gente está conversando aqui, mas nós vamos ter também a divulgação do Conselho Constitucional do Intersect. Assim como tem o Comitê Constitucional da Cardano, vai ter o Comitê Constitucional do Intersect, porque o Intersect também tem uma cadeira naquele Comitê Constitucional da Cardano. Então, esses membros que vão lá para aquele Comitê Constitucional, que faz parte do Intersect, vão ser eleitos pela comunidade também. Ou seja, nós temos aqui o Intersect, tivemos todo esse processo também de inscrição, que foi até dia 1º de julho, para fazer parte, para se candidatar como para fazer parte desse Conselho Constitucional do Intersect. Então, hoje nós devemos ter os resultados de quem foi eleito, tá? Então, nós temos 10 membros
que vão fazer parte desse Conselho Constitucional do Intersect, e uma das principais atividades desse conselho vai ser também dar uma definição melhor para a Carta de Princípios do Intersect, ou seja, como as regras também sobre as quais o Intersect vai precisar agir, né, ou estar dentro dessas regras. Então, tudo isso tem uma participação nossa, esses membros vão estar responsáveis por isso, e claro, nós da comunidade podemos conseguir subsídios para ajudar dentro da formatação de todo esse complexo, né, de governança que está surgindo. Então, vocês vão ver lá no site do Intersect que sempre tem, né, esses subsídios para ajudar nessas tarefas também. O Intersect recentemente lançou uma associação, tá? Qualquer membro da comunidade pode se tornar um sócio. É interessante porque para você conseguir acessar os fundos ou enviar projetos, não é, para conseguir esses subsídios, você precisa ser um membro do Intersect. Até o final desse mês, você pode conseguir ser um membro fundador. Né? Claro que, como um membro fundador, você vai ter muito mais benefícios do que aqueles que chegarem mais adiante, que também vão ter seus benefícios, mas chegarão numa etapa posterior. Então, até o final desse mês, quem entrar, entra como sócio fundador. Então, esses sócios, eles podem enviar projetos, podem ter também direitos de votos numa reunião anual dos membros do Intersect, enfim, tem várias vantagens de você se tornar membro. O que é interessante é que, além de todas as vantagens, a associação anual ao Intersect são de $10, ou seja, a cada ano você vai pagar $10 e vai poder interagir, participar também de eventos, vai receber também a possibilidade de ter ingressos para determinados eventos sem precisar pagar mais por isso. E, claro, também vai poder acessar os subsídios do Intersect e enviar projetos para essa entidade também. Então, tá aqui, tem um link que eu estou mostrando no slide. Se vocês quiserem, também podem escanear o QR Code. Como eu disse, essa associação são $10 ao Intersect por ano. Nós temos aqui a Sanchonet, Maria, se quiser falar um pouco sobre isso também, mas a Sanchonet é a rede, tá, que é utilizada para lançar os recursos de governança da blockchain Cardano. É nessa plataforma que é utilizada, e cada membro da comunidade também passa a ser convidado para testar, enfim, e interagir com recursos da Sanchonet. Para além disso, dentro dessa plataforma, nós temos o Sanchonet Gov Tool, tá? Que é aqui que nós vamos realizar as ações de governança, ou seja, qualquer membro da comunidade pode enviar uma proposta de governança que vai ser votada pela comunidade. Qualquer proposta que ela acha que é relevante, tá, para o desenvolvimento da blockchain, ela pode votar ali, ou até mesmo para alguma mudança do processo de governança. Lembra que eu falei para vocês que se a comunidade se juntar e achar relevante retirar o Conselho Constitucional, que é o equivalente ao nosso STF, isso pode acontecer? Pode acontecer se alguém enviar essa proposta aqui na plataforma, né? Fizer essa proposta de governança aqui dentro da plataforma e a maioria votar a favor. Tá? Isso pode acontecer. Então, é dentro dessa plataforma que nós realizamos todo esse processo de delegar o voto também para um DREP, né, que é o representante delegado. Toda essa infraestrutura da governança em si está dentro e estará dentro da Sanchonet Gov Tool. Por que eu falo estará ou está? Porque neste momento nós estamos fazendo os testes, tá? Então nós estamos tendo os treinamentos, realizando os treinamentos para que as pessoas entendam como utilizar essa plataforma, tá? Nós temos até um vídeo já no nosso YouTube que mostra basicamente como você pode primeiro se conectar com o Sanchonet, depois como você pode delegar para um representante delegado o seu poder de voto, como você pode também se tornar um DREP, e isso você precisa fazer dentro dessa plataforma também, ou seja, aqui está a infraestrutura da governança da Cardano. Nesse momento ela está
funcionando em modo de teste. E, bom, aqui é o site da GovTeam Lab, não é, que vocês podem acessar. Nós informamos todas as novidades relacionadas ao Intersect, a fundos, a material educacional. Nós publicamos aqui em português, né? Novamente, nosso foco é nos países de língua portuguesa. Então, todos os materiais nós traduzimos para o português. Temos também artigos próprios dentro desse site também, tá? De materiais educacionais, de vídeos educacionais, tutoriais também, nós publicamos aqui, eu e a Maria. Em breve nós pensamos também em expandir também a equipe aqui da Blockchain Lab para que a gente possa trazer mais conteúdo educacional, né? Aqui, Ju, tanto que tenham aqui um post sobre o que é a ADA, questões bem básicas mesmo para as pessoas conseguirem pouco a pouco entendendo como interagir, o porquê é a ADA, a gente explica aqui, enfim, tem vários materiais educacionais e além das atualizações semanais do Intercept, de fundos, de eventos que nós promovemos também, tanto presenciais quanto online. Né? O primeiro evento que a gente fez foi junto com o INSPER aqui em São Paulo, que nós vamos ter outras atividades junto com o INSPER também, que passa a se tornar um parceiro, o Centro de Empreendedorismo, enfim, tem agora a Confraria Web3, e tem outras entidades também. Nós temos a parceria com a Juventude dos Países de Língua Portuguesa, que nós expandimos também treinamentos para outros países. E, para vocês terem uma ideia, em determinados países é ainda mais difícil você tratar desse tipo de conteúdo, porque teve treinamento, por exemplo, que o pessoal não conseguiu ficar até o final, porque a internet no seu país é tão cara que ele não consegue ficar até o final, ele precisa ir assistindo a gravação aos poucos, ao longo dos meses, porque a internet é muito cara nos países onde eles estão. Então, existem vários desafios que nós precisamos superar para conseguir efetivamente não só trazer a descentralização, promover realmente a descentralização, e incluir mais pessoas, fazer com que mais pessoas possam participar dessa revolução, possam efetivamente mudar de vida também. Então, para vocês verem que existem vários desafios para a gente fazer isso. Aqui é o YouTube da GovTeam Lab, tá? Vocês podem acessar a GovTeam Lab e colocar lá no YouTube, que vocês vão ver alguns tutoriais também, desde os mais simples, como criar uma carteira, e também de como interagir lá com a Sanchonet dentro da ferramenta de governança da Cardano. Ao longo do tempo, nós vamos lançar mais tutoriais específicos, por exemplo, como se tornar um DREP, enfim, de como fazer várias interações dentro da plataforma Sanchonet GovTool, tá? Tudo aqui vai ser publicado tanto no YouTube quanto lá no nosso site também, que nós falamos aqui para vocês. Então, todo esse conteúdo vai estar disponível nesses canais. E, bom, e a Era Volterra, ela apenas começou, né? Nós estamos aqui representando não só o Intersect, mas a comunidade Cardano como um todo. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim ou a Maria, se você quiser complementar alguma coisa, por favor. Não, Dani, acho que está perfeito. Vou deixar esses minutinhos para alguém que quiser fazer alguma pergunta. Se vocês quiserem levantar a mão, aí a gente responde em ordem, por favor. Alô? Eu não sei se eu consegui levantar minha mão. Oi, Matheus. Opa, tudo bem? Deixa eu perguntar para vocês, como que, tipo, a Cardano, ela tá lidando com essas partes educacionais? Vocês já têm, tipo, alguém que cuida disso? É o GovTeam Lab que faz essa parte? Como que é? Vocês poderiam me dizer, por favor? A parte educativa da Cardano, Exatamente. entendi. Pode falar, Maria, pode falar. Quem faz a educação das pessoas é a comunidade para a comunidade, né? Mas tem alguns sites, dependendo do conteúdo mais técnico ou menos técnico, o site tem o YouTube da IoT, a própria Cardano Foundation também tem YouTube, são colocados tutoriais, tudo é aberto, está tudo no GitHub. Existem outros projetos, por exemplo, o Gimbal Labs, que trata de educação, tem a Lovelace Academy, que trata também. A gente tem lá um curso de Plutus, de graça, as pessoas podem acompanhar. Já traduzimos para o português até o terceiro módulo, estamos
inclusive foi financiado pelo Catalyst. Então, assim, existem vários projetos educacionais em várias partes do mundo. Eu faço também um pouco de educação no meu canal. O Cardanistas faz um papel excelente todo domingo, os últimos 4 anos, fazendo live, trazendo informações para vocês. A gente passa nessas lives, a maior parte da live desmentindo notícias fakes que as pessoas no mundo todo, ou YouTubers brasileiros, seja lá quem for, ficam produzindo sobre Cardano para criar hype, dizem que a Cardano já está ultrapassada, é moeda do ciclo anterior e que não sei o quê. E eu espero que nessa apresentação que vocês tenham visto aqui, que a gente apresentou, que isso não é verdade, que nós continuamos progredindo ao longo do tempo, entregando coisas, mas sempre baseado em segurança. Por exemplo, até hoje não houve um hack alguém tirar fundos da carteira de alguém, a menos que ele tivesse acesso às palavras. A gente não tem esse tipo de coisa. A blockchain nunca parou. Trabalha consistentemente a respeito de interoperabilidade e descentralização. Vocês viram pelas ações que acontecem, pelas partes que as partes Gênesis eram muito fortes no início, e isso foi descentralizando, 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 de modo que em algum momento no futuro, acredito que em dezembro, tudo é administrado pela comunidade. A comunidade é o cérebro da blockchain viva que está aqui para ficar aqui muitos anos. Tem gente que está chegando agora em cripto e não teve outros ciclos. Tem cripto dos 2 ciclos anteriores que não existem mais. O projeto caiu 9,9999%, né? Então, assim, por isso que tem governança aqui e por isso que existem esses fundos para financiar projetos que beneficiem tanto a comunidade como a blockchain, que vai estar sempre viva e sempre evoluindo. Vai chegar um tempo que a gente vai ter que pensar em computação quântica. Então, já existe um fundo, e ali, em algum momento, quando houver a necessidade, alguém vai apresentar uma proposta e resolver o problema. Isso são. Essa taxa financia a rede, que financia os nodes, que financia tudo. Todo o sistema é autofinanciável, tudo automático e tudo você acompanha no sumário da sua carteira. Se você ainda não tem uma carteira, eu indico que você abra a Eterno, é a carteira mais completa que tem. Você tem acesso a absolutamente tudo, tudo, tudo. A carteira não está sincronizando, você vai lá e sincroniza no automático. É super fácil adicionar o colateral. Lembrem-se, se você estiver lidando com outra plataforma, o colateral precisa estar ativado, o DApp Connector precisa estar ativado. Blockchain é uma coisa tão estranha que eu estou falando essas coisas para você, parece coisas de outro mundo, e não é. É só você ir lá na sua carteira e ativar 2 pequenas funções, tá Tudo bom? isso a gente vai É, colocar em tutorial no site, e também tem outros tutoriais que isso. você consegue ajudar. É, eu e a Dani não pedimos moedas. Se um dia você vê um vídeo que a boca está desincronizada, que o olho não está legal, provavelmente é AI. Agora eu tenho que passar a advertir as pessoas sobre isso, porque o que acontece? Eu sou a maior produtora de conteúdo de Cardano em língua portuguesa. Eu tenho 3 canais no YouTube. Então, assim, a gente precisa se preocupar com isso, tá? Não mandem a moeda de vocês, a ADA de vocês para lugar nenhum. Não tire foto das suas palavras, de maneira nenhuma, porque pode ir para a nuvem se o hack pegar ele esvazia a sua carteira, não tira pit screen, não tira nada. Tudo é manual, papel e caneta, a menos que você tenha uma Trezor, a menos que você tenha uma Ledger, a menos que você tenha outras carteiras. Tem outras carteiras que estão chegando. E também tem aquelas plaquinhas de metal. Tem a questão de você guardar as palavras num lugar que seja resistente a fogo e a água. Eu tenho que falar isso, gente, porque quem está chegando não sabe nada disso. Aí ele vai escrever as palavras, escreve tudo errado, num papel sujo. Daqui a 5 anos, quando ele for ver as hadas dele que ele quer vender, ele descobriu que nem as palavras ele colocou todas. Não colocou 12, não colocou 15, não colocou 24. Colocou alguma coisa, e é ali que a pessoa descobre que ficou sem os fundos, que as palavras são absolutamente tudo, são a chave do seu cofre, e aqui você é um banco. Eu espero que vocês tenham Para gostado do quem, seminário. para Para mim é quem um. Para quem tiver dúvida de tudo isso que a Maria está falando, no YouTube da GovChain Lab tem os tutoriais para tudo isso, tá? O passo a passo, tanto da carteira, como eu disse, da Sanchonet também. Matheus, quando você pensar na Cardano, você vai pensar nas ações descentralizadas, pensa cada vez mais em descentralização. Então, existem vários projetos de educação, não é como a Maria falou, tem os cardanistas aqui no Brasil,
enfim, a GovTeam Lab. A GovTeam Lab, no caso, é financiada pelo Intersect, tá? Tem, por exemplo, tem o YouTube da Maria também, Maria Carmo 369, enfim, Tem aqui o maior o agregador de notícia Otávio, Cardano, o Otávio aqui do Cardano Feed, Cardano. gente. Ele criou uma plataforma para informar as pessoas sobre Cardano, porque ele mesmo não tinha notícia. Então, de uma necessidade dele, ele criou o maior portal indexador de notícias de Cardano que existe no mundo. E obrigado por estar aqui, Otávio. Verdade. A Lovelace Academy, ela trata, né, da parte mais técnica, né, de Plutus, de desenvolvimento, ou seja, pensa só, cada pessoa da comunidade ou grupos da comunidade se juntam para resolver algum problema que elas identificam, né, e a partir disso podem surgir iniciativas educacionais. O caso, a GovChain Lab, nesse primeiro momento, está 100% concentrada em educar sobre governança descentralizada, tá? Então, nós vamos gerar diversos materiais sobre isso, diversos tutoriais, treinamentos, vamos fazer workshop também constitucional aqui no Brasil, ou seja, a GovChain Lab é um desses espaços que tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quando você for pesquisar, você vai achar iniciativas educacionais. Isso, e também tem o site da EUD, o YouTube, Cardano Foundation. Eles criam portais, tem portais para informações mais técnicas. E o que vocês precisarem, podem perguntar, a gente está aqui, responde, não tem problema nenhum. Já chegamos ao fim, Dani? Perfeito. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não, era só isso mesmo, meninas. Muito obrigado pela explicação. É que eu também. Oi? Opa! É que esse sistema aqui do Zoom ele é um pouquinho bugado, às vezes ele desliga sozinho a fala. Mas eu também tenho um projeto educacional, um Academy, né? E aí depois eu gostaria de ver também se vocês estão abertos a parcerias e tudo mais. E aí eu posso apresentar para vocês o meu projeto também, né? Claro. Vou deixar aqui o nosso e-mail, Matheus. Você pode, fica aberto também, quem quiser mandar e-mail para a gente. Nós estamos estabelecendo diversas parcerias, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países também. Então, a gente fica aberto, sim, à colaboração, quanto mais pessoas se envolverem, tiverem projetos, quiserem também perguntar para a gente em mais detalhes, tanto o Catalyst, enfim, o Intersect também, como é que a gente está se envolvendo no Intersect, fiquem à vontade também, que a gente pode marcar para falar mais em detalhes sobre isso. Agradecer a presença de vocês todos. Governança não é um assunto fácil, governança é blockchain e criptoativos, tudo junto no mesmo dia. Peço desculpas se houve algum mal-entendido, se eu não expliquei, eu tenho que explicar da forma mais simples possível, porque quanto mais simples, mais as pessoas aprendem e pegam essa ideia do que está acontecendo aqui de você ser seu próprio banco. Agora nós vamos poder ser um sistema que nós progredimos. É, eu me sinto emocionada de estar aqui, sinceramente. A gente está construindo um futuro de uma coisa muito boa. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Nós estamos também já organizando, né, começando a organizar junto com o Centro de Empreendedorismo do INSPER, tá? Uma capacitação mais básica sobre Cardano. Aí sim, é que a gente já entrou aqui com os dois pés sobre a governança, né? Mas quem precisar de uma capacitação mais básica, a gente vai fazer também junto com o INSPER, tá? E aí a gente vai divulgar também. Então aí vocês vão entender mais o passo a passo, desde lá do iniciozinho, desde o básico, para que vocês possam participar, porque é uma revolução, é algo que pode beneficiar todo mundo, e quanto mais a gente trabalhar em conjunto, em cooperação, melhor ainda, porque eu tenho certeza que nós vamos longe aqui com a comunidade no Brasil. Então, muito obrigada, Otávio. Juliana, obrigada por abrir as portas da confraria também, e até mais, gente. Fica à vontade para entrar em contato conosco. Obrigada.